Vamos lá, turma, para nossa aula de história. História, página 77 a 81. História, coloquem aí na página 77 a 81. Vamos lá? Então, nessa página, ele vai perguntar a vocês: o que é cultura? O que será que é cultura para vocês? Hein? Cultura, ele é o conjunto de conhecimentos, forma, expressão e tradições e modo de vida de um povo ou de uma sociedade. Esse é o conceito aí do que é cultura. A gente também chama de cultura tudo que é feito pelo homem ou resulta do trabalho deles e de seus pensamentos. Uma cadeira, por exemplo, é uma cultura, é um elemento de uma cultura. Por quê? Porque ela foi feita por alguém. Até mesmo o banquinho mais simples, que mal se põe em um pé, é um elemento cultural. Então, a fala, que se você, né, que a gente conversa, ela também é uma cultura. Vejam aí que a gente mostra também um exemplo aí de cultura, é o carnaval. Ele é um elemento de cultura brasileira. Muitas vezes achamos que apenas manifestações artísticas, como as músicas e as danças, constitui a cultura de um povo, mas não, outros elementos também, eles são de extrema importância para a nossa cultura, que fazem parte do nosso dia a dia, como os hábitos alimentares. Quem é que não almoça quase todo dia feijão e arroz? Então, nós brasileiros temos esse costume, é a cultura do povo brasileiro, comer o feijão e o arroz. Vestimentas, o modo de se vestir. Percebam que o modo de se vestir daqui de Aracaju é diferente de outro estado brasileiro e estão no mesmo país, mas é diferente. Lá no sul, o pessoal de lá veste muito casaco, bota. Por quê? Porque lá é um ambiente mais frio, mas o nosso clima aqui de Aracaju é muito quente. Imagina a gente com casaco o dia todo. Não íamos suportar, não é verdade? A não ser que tivéssemos, claro, no ar-condicionado. Então, o idioma que falamos, qual idioma que o povo brasileiro fala? O português. Mas percebam que o nosso português é diferente do pessoal do Portugal. Por quê? Devido à cultura. Então, a forma como a nossa família se organiza é diferente e faz parte dos elementos de uma cultura também. Então, tudo aquilo é cultura. E vejam aí, o feijão e o arroz, né? E a diversidade regional. Vamos falar um pouquinho aí da cultura, dos hábitos alimentares do povo brasileiro. Embora sejam um símbolo de cultura nacional, existem muitas variações no preparo do arroz e do feijão, dependendo da região do país. Essa variação revela a diversidade cultural do Brasil. Vejam só, aqui em Aracaju, nós temos o costume de comer o feijão fradinho, que é esse feijão marronzinho. Já em outros estados, o pessoal gosta muito do feijão preto. Eles comem muito feijão preto. Claro, tem pessoas aqui em Aracaju que também gostam desse feijão. Mas a gente está falando do quê? Do hábito, do costume, da cultura de cada estado. Então, conheça aí a seguir alguns pratos que têm esses alimentos como principal ingrediente. Tem o baião de dois, que é o quê? É um prato que é feito com arroz, feijão de corda, uma espécie de feijão com coloração mais clara, queijo coalho e diversos temperos, como cebola, coentro e pimentão. O baião de dois é típico da região Nordeste. Já o feijão tropeiro é o prato feito com feijão carioca de coloração marrom, o mais consumido no Brasil. Farinha de mandioca, torresmo, linguiça, ovos e temperos, como cebola, alho. Esse prato é típico
das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Já o arroz carreteiro, ele é o prato feito com arroz, carne seca, linguiça e temperos, como alho, cebola, tomate e salsa. Esse prato é típico da região sul. Então, percebam aí que são 3 pratos que são feitos com feijão e que é o quê? Diferente a cultura, o jeito do preparo por cada região, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e a região Sul. Então, vamos lá. A cultura brasileira. A cultura de um povo, ele é construída ao longo do tempo. A identidade cultural do Brasil, por exemplo, formou-se a partir de diversos povos que por aqui passaram e deixaram seus valores, seus hábitos e tradições. Vejam os exemplos, as imagens a seguir. Então, vejam só, a nossa cultura brasileira, ela foi deixada pelos portugueses, pelos africanos que estiveram aqui como escravos, pelos indígenas, né? A mania de dormir em rede, de tomar banho, foi deixada pelos indígenas, pelos asiáticos, italianos. Então, toda essa população, todo esse povo, né? Essa miscigenação de povos que tiveram aqui no Brasil no início da colonização, eles contribuíram para a nossa cultura, para a cultura brasileira. Vejam só, o milho, ele é um alimento que faz parte da alimentação do brasileiro. O hábito de comer milho é uma herança dos povos. Dos povos quem? Dos povos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses e que ainda hoje faz parte do nosso dia a dia. Já o idioma oficial do Brasil é a língua portuguesa. Essa foi uma herança deixada pelos portugueses que em 1500 chegaram às terras que hoje correspondem ao nosso Brasil. Já o samba, considerado como um dos principais estilos musicais e danças do Brasil, ele nasceu a partir da herança de culturas trazidas pelos povos africanos. Então, percebam só a contribuição de cada povo que teve aqui na colonização do Brasil para fazer parte da nossa cultura. Então, as brincadeiras também podem mostrar a diversidade cultural e os costumes de diferentes povos e sociedades. Por isso, vamos ler sobre uma brincadeira indígena e refletir sobre algumas questões. Arranca-mandioca. Essa brincadeira ainda vive firme e forte em algumas comunidades indígenas, mas é desconhecida entre as crianças e adultos que não são indígenas. Eu mesmo não conhecia, e você conhecia? Então vamos lá conhecer? Vive forte mesmo. Afinal, para brincar é preciso de muita força. Nos estados do Espírito Santo e de São Paulo, crianças guaranis conhecem essa brincadeira pelo nome de arranca-mandioca, porque lembra a maneira de como a mandioca é colhida, atividade bastante conhecida pelas crianças indígenas. Quando resolvem brincar, reúne-se perto de uma árvore e fazem fila, todos agachados com as mãos nos ombros das crianças da frente. Caminham dessa forma até a árvore e sentam-se no chão. A primeira da fila se agarra à árvore e as crianças de trás seguram-se umas nas outras pelos braços e pernas. Uma criança, precisa ser alguém forte, é encarregada de arrancar as mandiocas, que são as próprias crianças. O primeiro da fila, aquele que está agarrado à árvore, é o dono da roça da mandioca. E é ele quem dá permissão para que sejam retiradas uma a uma a criança da mandioca da fila. E assim começa o trabalho de soltar cada criança com toda a força. Entre os guaranis, vale usar de várias estratégias para conseguir soltar as crianças. Por exemplo, fazer cócegas, puxar pelas pernas, pedir ajuda para alguém que saiu da fila. Entre os chavantes, fazer cócegas é impensável. No Cerrado, região onde vivem, meninos e meninas conhecem essa brincadeira com o nome de tatu.
Isso porque é muito difícil pegar o tatu quando ele se esconde na sua toca. Não há quem o tire com as mãos. Pode puxá-lo pelo rabo, mas ele prende suas unhas na terra e não sai de lá por nada. A força é uma das características muito valorizadas entre os chavantes, ao lado da valentia e da coragem, mesmo que seja de brincadeira. A força é importante entre as crianças. Na brincadeira do tatu, por exemplo, as crianças só se soltam uma das outras quando a pessoa que está caçando uma usa suas próprias forças sem a ajuda dos que já estão lá na brincadeira. Essa brincadeira é sucesso garantido nas mais diversas situações e proporciona risadas o tempo todo. Então vejam só como é, né? Eu não conhecia esse tipo de brincadeira. E você conhecia? Então, vocês vão identificar aí as diferenças entre os modos de brincar dos guaranis e dos chavantes. E na segunda, a brincadeira apresentada no texto está presente na cultura de algumas comunidades indígenas. É possível identificar traços de diversidade cultural entre as diferentes comunidades no meio da brincadeira? Sim ou não? E vocês vão justificar, vão dizer como é possível fazer essas diferenças. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês lá no Discord. Aguardo vocês lá para tirarem dúvidas. Tirem as dúvidas.